27 primeiro. Vamos ver primeiro só esse versículo. Mas hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus, sobre a vida de Davi. Olha só o que disse lá. Quando passou o período de luto. Versículo 27, 2 Samuel 11, 27. Quando passou o período de luto, Davi mandou buscar Betseba para viver no palácio real. E tomou uma de suas esposas, tomou uma de suas esposas. Tomou não, irmão, estou enxergando mal aqui. Tornou uma de suas esposas. Fez de Betseba a sua esposa. Ficou mais fácil. Ela teve o filho dele. Mas olha só, ele corrigiu o B.O., né? Quem lembra do B.O., né? Malandro. A carne é malandra, né? Mas não engana a Deus, não. A nossa carne quer ser esperta, mas não engana a Deus, não. Então é fogo. Por isso que a gente está falando muito sobre os pensamentos, falando muito sobre aprender a governar os nossos desejos, para não nos tornarmos prisioneiros deles. Porque o mundo é prisioneiro dos desejos. E nós falamos do prisão dos desejos do mundo, qual é? A primeiro domínio do mundo é o quê? Primeiro domínio, não confundam portas da alma, domínios dos desejos. Primeiro é a cobiça. Lembram? Nós vamos ler. Cobiça. E a segunda é o quê? Primeiro é os prazeres da carne. É prazeres do mundo. Tudo que a carne gosta de comer, de fazer, de bagunçar, de cachaça, todas essas coisas que dá alegria, da forma que não importa as regras, é o prazer natural do ser humano. O ser humano gosta de bagunça, irmão. O ser humano gosta de farra, gosta de alegria, gosta de bagunçar, ele gosta que, preferência, não dê regras a ele. Então, o primeiro domínio não é a cobiça, o primeiro domínio é os prazeres carnais. É o que diz lá em João. 1 João, é os domínios da carne. Então nós temos que lutar para que possamos fazer a vontade de Deus. E o segundo domínio é a cobiça. E o terceiro domínio que opera no mundo sem Deus, sem regras, é a soberba, é o orgulho. Comece a enquadrar a situação que você está vivendo na sociedade moderna dentro dos prazeres da carne, onde vale o que for, não tem problema, o que importa é ser feliz, não é isso que o mundo tem dito hoje? O que importa é ser feliz. Se você vai roubar e o outro vai ficar sem, não importa, importa é o Nike no pé. O que importa é estar bem, fazendo o meu churrasco como os traficantes fazem lá, com as suas piscinas e as suas mulheres. A alegria de um e a lágrima de outro, é assim a vida. É isso aí, o desejo da carne é perfeito, egoísta como todos os outros domínios. Eles querem mais ser alegres, satisfazer os seus próprios desejos, não importa como, não tem regra. E a cobiça também não tem regra, o que importa é possuir, o que importa é ter a qualquer preço. E é por isso que Satanás está aí com a internet. Não estou dizendo que é maldição, não, estou dizendo que a internet é o meio de Satanás atingir o objetivo dele. Também, assim como Deus quer atingir através do objetivo da internet, atingir o objetivo da palavra. Se fala muito da palavra de Deus na internet, mas se fala muito de estratégia do diabo, também nos meios de comunicação. Então Satanás fica ali lançando o quê? Compre, compre, compre. Você tem que ser conhecido, você tem que ser famoso, você tem que ser. Vai, se não entra no meu grupo, eu saí do grupo, me tiraram do grupo, eu tenho que ser percebido, eu tenho que ser aceito. E é uma minimizada, irmão. É um monte de criancinha. Fica ali no seu emocional, cultivando cada vez mais a cobiça. Desejando coisas e desejando sem parar, sem limite. E não param de cobiçar. Isso é domínio sobre o desejo do homem. Esses domínios que você não pode vacilar. Que se você tem o Espírito Santo, ele disse lá em Coríntios o quê? 5,16, ele disse, para que não façais o que quereis, porque o Espírito não quer te ver dominado pelo desejo do mundo.
onde vive sem regra e tudo vale a pena, porque o final é destruição. Nós lemos essa semana, não dei para você, mas há caminho em Provérbios que parece ser bom, mas o final é destruição, porque não há conselhos de homens que venham trazer boas coisas, porque não há nada de bom na natureza humana em si, porque ele faz uma coisa certa e 10.000 errada. Ele deseja o seu bem e deseja 10 vezes mais que você se dê mal. Basta você contradizer ele, basta você não fazer o que ele quer, ele já deseja o seu mal. Então o homem é enganoso, o homem é destruidor, o homem é perverso por sua própria natureza, porque foram desconstituídos da glória de Deus, se afastaram da glória de Deus, e todos os homens carecem da glória de Deus, da presença de Deus. Você é um deles, mas a sua natureza não deseja Deus. Sua natureza lhe diz: não preciso de Deus, porque isso é um sinal de que o pecado passou para nós. A influência genética, a influência dos pensamentos, a influência das tendências naturais é o prazer, que a gente fala, o domínio do prazer. Quando vive sem regra, sem se importar com o que Deus pensa, fazendo as coisas que nos alegram, as coisas que nos alegram e que nos satisfazem, não importando a regra, não importando se vai prejudicar ou não as outras pessoas, isso é andar nos prazeres, independente das consequências. E nós falamos de Davi, ele fez exatamente o que o prazer mandou. Ele olhou, viu uma mulher bonita e disse: ó, é bonita, e está tudo certo, talvez vai ser legal essa noite, hein? Aí ele chamou a mulher, mandou buscar aquela mulher, mas desejou, não se importou, só pensou no prazer dele, só pensou nele. Ele não pensou nem no que ia acontecer com aquela mulher, porque ele não sabia nem quem era aquela mulher, simplesmente ele olhou e desejou, e trouxe a mulher depois para dentro. Então, mais do que isso, o prazer levou ele depois à cobiça, porque quando ele pediu para trazer aquela mulher, o domínio da cobiça começou a dominar. Não era mais uma questão de um pensamento, ter sexo com aquela mulher, foi um pensamento de cobiça, de ter aquela mulher dentro do seu domínio, como posse dele. E quando mandou trazer aquela mulher para dentro do palácio, ele já estava com o seu desejo, as portas da sua alma estavam abertas. Quando o seu desejo confirmou a decisão, é porque o pensamento veio de desejar de ter aquela mulher, o sentimento veio e disse: eu acho que vai ser bom. E aí o desejo disse: é isso que eu quero. E quando ele trouxe aquela mulher para dentro do palácio para se relacionar com ela, então o desejo, que é a porta da alma, pensamento, sentimento e desejo. O desejo é a decisão, o pensamento é a aceitação, o sentimento é confirmação, mas o desejo é decisão. Quando a gente gera a vontade, é decisão. Pensa no hambúrguer, você vai só pensar. Não tem McDonald's aqui, e não tem lanchonete aqui dentro da igreja, então você vai só pensar. Mas quando você pensa, e aí o seu sentimento falou: bem que hoje o pastor deu uma ideia boa, vou sair daqui para o McDonald's, aí vou comprar um hambúrguer. Então você está confirmando nos seus sentimentos de que hambúrguer é o que você está pensando. E quando você confirma, aí você vai provar o desejo. Quando você pegar o carro e vir para casa, tomar um suco de limão para emagrecer mais, e você vai pegar um hambúrguer, porque você tem diabetes, e você vai pegar a torta de morango, aí você vê que o desejo foi mais forte, né? Mas você decidiu, e foi. Isso que eu quero dizer, que as portas se abriram, e se confirmaram, e tomou uma decisão. E as portas do terracinho maldito lá de Davi abriu, e ele olhou e pensou e confirmou, trouxe ela para dentro, porque confirmou o que queria. E quando ele decidiu se relacionar com ela, então ali começou a maldição da vida dele. Começou a maligna, porque quem conhece a Deus, irmão, não pensa: é melhor ficar nas trevas de vez. Melhor não, melhor estar na luz. Mas Jesus disse isso: é melhor que não tivesse conhecido. Porque quando a gente conhece e despreza a Deus, praticando coisas que não agradam a Ele, é desprezar Deus, é melhor não conhecer Deus, porque sabemos um Deus bondoso, amoroso, um Deus honesto, um Deus digno, que te honra, que te abençoa, e você dá as costas para Ele, por causa de um beijinho. Judas, me trai com um beijinho, Judas. Você vem, podia ser qualquer coisa menos um beijinho.
Mas as pessoas trocam Deus por coisinhas pequenas, por causa das suas emoções. Os seus sentimentos estão à flor da pele. Eu preciso viver a vida. Que vida é essa? Que você faz e nunca está satisfeito. Dominado por cobiças, que não para de pedir mais e mais. Dá, eu quero mais. Eu preciso de mais, porque minha alma não consegue se saciar. Eu vou dizer para você, só Deus, só o Espírito de Deus é capaz de saciar a nossa alma. Podemos ter muitas alegrias, mas a alma só o Espírito Santo satisfaz, porque Ele acalma, porque Ele fala coisas profundas e sara a dor da alma. Ele traz um único alívio que não é passageiro. Os prazeres passam e as coisas passam também, mas o que Deus põe dentro de nós não passa, é permanente. É uma paz que não depende do mundo, não depende das circunstâncias. Jesus diz: a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Maravilha. Se me amas, guarda a minha palavra. Mas olha só, Davi fez o que fez, trouxe a mulher, desejo, relação, e achou que ia ficar só por aí, mas o B.O. cantou. A mulher estava grávida. E aí, estava fácil dar uma bica nela, né? Quando transou, ele agora vai para tua casa e está tudo certo. Não conta nada para o seu marido. Mas aí não teve como esconder o cara, a mulher ficou grávida. E aí Deus falou: agora segura que o filho é teu. Agora você vai sentir na pele o que é decisões erradas. Então cuidado com o seu desejo, irmão. O que Deus está nos ensinando hoje, nesses tempos, é porque estamos numa batalha dos tempos finais. E essa batalha é de informação. O diabo se organizou de uma forma tremenda. E ele está não é sobre o Brasil, é sobre as nações, trazendo pensamentos e disseminando as ideias para destruir os valores, os princípios que Deus ensinou para os homens. Ainda há uma esperança. Pode-se ler a Bíblia e se pode encontrar os princípios na escrita ainda. Mas haverá um tempo que não haverá mais escrita, e só haverá a palavra viva do Espírito. E somente saberão e poderão falar da palavra viva de Deus, da palavra de Deus, revelar os princípios de Deus, aqueles que estão cheios do seu Espírito. E se procurarão a palavra e não encontrarão mais a verdade, porque a verdade será só o Espírito Santo, usando as pessoas que creem no nome de Jesus para anunciar o Evangelho de verdade. Porque as informações virão e se destruirão várias coisas para tentar enganar os servos de Deus, para tentar enganar as pessoas. A palavra é bem clara sobre essas previsões dos últimos tempos. É uma batalha pela tua mente nesses últimos tempos. E ele não vai parar. E vai se investir para tentar trazer a verdade como mentira, para tentar mostrar coisas que não existem como fossem verdadeiras, para tentar destruir a imagem e a semelhança de Deus a qual você foi chamado, você foi criado, para tentar destruir o propósito pelo qual Deus te chamou. Mas veja só, e Davi disse: não, agora ficou ruim para mim, o que eu faço agora? Não tem devolução, né? Não tem nota de devolução. Filho, tem que resolver, vamos resolver. Aí nós vimos o domínio que estava sobre ele. Qual foi o segundo domínio sobre Davi? Pega esse cara, chama ele aqui que eu vou tentar jogar um chaveco nele. Eu vou tentar falar com ele. Não, Lia, chama o marido dela. Olha, deita com ela lá. Não, eu estou em guerra, eu não sou assim, não. Em guerra eu não me deito com a minha mulher. Mas eu sou rei, estou liberado. Hoje pode, para tentar encobrir o pecado dele. Então ali vem o espírito da cobiça trazendo manipulação, trazendo dissimulação, né? Mentira, tentando usar as pessoas para os seus interesses. É assim que a cobiça faz quando domina a vida de uma pessoa. Então ela começa a usar as situações para encobrir os seus enganos, para encobrir os seus erros. Então não deixe dominar. Os prazeres da carne já é um custo grave. A grávida que ela ficou, a consequência que vem, aí vem o domínio da cobiça para te ajudar ainda resolver os seus problemas. É domínio da cobiça, só vai te ajudar, te afundar mais na desgraça. Isso sim. Então o domínio vem, e a cobiça, ele vai dever falar a verdade para o homem. Olha, eu pequei, eu errei, e eu não sei o que fazer agora. Você pode até me matar se quiser, com a espada, me mate, mas o Senhor é justo, e Ele está vendo que eu estou arrependido.
Mas não, ele vai e tenta manipular o homem, o esposo dessa mulher. É o domínio dos prazeres, o domínio da cobiça. Aí depois, para completar, ainda nós vimos ele fazendo o quê? Já que não deu certo em segundo plano, vamos para o plano B. Manda ele para frente da guerra. Então você usa a autoridade que você tem para impor uma decisão que custou a vida daquele homem. Então manda ele para frente de novo, o poder da manipulação. Só que o poder da manipulação através da cobiça, ela muda quando é na soberba, porque a soberba não se importa com a vida do outro mais. Aí enquanto a cobiça ainda quer ter e te manter vivo, mas eu quero apenas ter aquilo que ele tem. É uma coisa, ainda te mantendo vivo, mas quando o homem passa a ser indiferente com os outros seres humanos, não me importa. Ele que morra, ele que fique na desgraça, o que me importa é eu viver bem. Aí um monte de avarento, um monte de pessoas hipócritas por aí, vivendo no orgulho, vivendo sozinhas, produzindo egoísmo sobre egoísmo. E eles vêm para o quê? Para tentar destruir a vida das pessoas com as suas ideias. Eles não se importam com as pessoas. E ali ele quer usar a autoridade, o poder que ele tinha para tentar resolver e cobrir o seu pecado. E ali ele mandou colocar aquele homem na frente da guerra. Ele tinha autoridade para isso. Ele poderia não fazer isso, mas ele decidiu fazer isso. Ali provou o domínio de alguém que estava orgulhoso, porque ele não queria se expor. Sabe, na cura interior eu falo para as pessoas, uma das coisas que as pessoas, quando vêm buscar ajuda, a primeira coisa que ela tem que começar a aprender é deixar de ser vítima para aprender a se tornar vulnerável. Ser vulnerável mesmo, expor a sua vida para Deus. Vulnerável para Deus, amigo. Expor, abrir a sua vida. As pessoas ficam sendo em posição de vítima, preferem viver se vitimizando, coitado de mim, segurando no seu orgulho. Vivem destruída por dentro, mas não são capazes de expor, de acreditar que a palavra de Deus diz: confesse os vossos pecados uns aos outros e serão curados. Confesse. Quando ele diz confesse, torne público o que você está sentindo, fale com alguém, exponha o seu pecado, exponha o seu problema para alguém que você confia, alguém que principalmente pode lhe ajudar, que seja uma pessoa, uma mulher, um homem de Deus, que possa realmente lhe ajudar, que tenha visão para lhe ajudar na oração, para lhe aconselhar. Você precisa se tornar vulnerável, é isso que eu estou querendo dizer. Tem que abrir o coração, porque se você não fizer isso, é orgulhoso. Por isso que o Senhor diz: confessai os vossos pecados. Por isso que Deus sabe o seu coração, mas diz: confessa os vossos pecados. Tornem público, para que vocês se humilhem, para que não vivam orgulhosos, achando que está tudo certo. Não, já foi, Deus entende e eu continuo. Não foi não, porque o que você fez, você gostou. E muitas vezes está guardado no seu coração, e Deus não resolveu aqui, né, irmão? Às vezes as coisas têm que ser resolvidas, não pode ficar para trás. E a confessar é uma forma de resolver as coisas, de mostrar a posição que você tomou, de mostrar a decisão que você tomou em fazer a coisa certa. E de ver ele tomar uma posição de confessar, ele tomou uma posição de mais uma malandragem. Vamos manipular de novo, agora com a minha autoridade. Vai custar a vida dele, mas dane-se. O que me importa é que ele vai, o problema eu vou resolver. E mais, vou sair no lucro, né? Vou ter a mulher do cara. Não dá. E Deus olhando para tudo isso, o que disse no final do versículo 27? Deus não se agradou nada dessas ideias. Não se agradou nada desses procedimentos. Então está sobre o domínio de prazeres? Deus não se agrada. Está sobre o domínio de cobiça? Deus não se agrada. Está sobre o domínio de soberba? Deus não se agrada. Então cuidado, porque se não vigiar as portas da tua alma, pensamento, sentimentos e desejo, você vai acabar sobre um domínio. E esses 3 domínios são os principais que mais destroem as pessoas sem Deus no mundo. Amém? Veja só, ele achou que ia ficar por isso mesmo, que a justiça de Deus não ia vir. Mas vamos para o capítulo 12 então. Aí ele achou que está tudo certo, agora o cara morreu, beleza,
resolvido o problema, agora fica tranquilo, está resolvido. Ele morreu, tá bom, bacana, né? Você pensa que Deus esquece. Deus esquece o teu pecado quando você confessa. Esse é o poder da confissão. Confessamos os nossos pecados e Ele diz, está no esquecimento. Quando é com a confissão de um pecado, uma confissão sincera, pura e sincera. Não adianta falar com Deus de boca. Deus diz muitas vezes, eles falam na sua boca, mas seu coração está longe de mim. Tem que ser sincero. Reconhecer o pecado e dizer para Deus, me perdoe, não é só dizer, oh Deus, eu entendi tudo, está errado, mas continua desejando aquilo, continua fazendo aquilo errado. Não, Deus não brinca. Não vai te poupar. Se era dupla destruição, é dupla destruição de mim. Agora, quando Deus perdoa, tem coisas que ainda dá para se livrar da consequência, mas tem coisas que não dá. Mas mesmo assim, Ele te livra de uma das destruições, que é da tua alma. Ele ainda poupa a tua alma em paz, e ainda que tenha alguma consequência, Ele vai te ajudar a superar aquela consequência. Mas as pessoas que resolvem viver no orgulho, é dupla maldição. Porque destrói a alma e destrói as suas vidas e a vida de muitas pessoas em sua volta. Então veja só, ele achou que ia escapar da justiça de Deus. Irmão, não brinque com Deus, que da mão de Deus ninguém escapa. A justiça de Deus é perfeita. Vai na terra malandro, conseguiu, né? Conseguiu, beleza, aguarda lá na passagem do portal. Você vai ver que te aguarda. Não tem delação premiada, não. Não tem negociação com esse juiz, não. Ele é perfeito. Lavador aqui, amados. Então veja só o julgamento de Davi. Foi parecido com o julgamento que Deus deu ao Nabucodonosor. Só que a diferença é que Davi conhecia Deus. Nabucodonosor não conhecia Deus. Olha só o que diz em Daniel 5:24. Por isso Deus mandou aqueles dedos para escrever a palavra da inscrição. E esta é a inscrição. Mene, mene, tekel, parsim. Versículo 26, Daniel 5:26 agora. E esse é o significado de Mene, mene, tekel, parsim. Mene, mene significa contado foste. Deus contou os dias do seu reinado. Isso Deus dizendo para o rei Nabucodonosor. E depois disse, e determinou o seu fim. Aí ele disse, tekel, que significa rei. Daniel falando para o rei Nabucodonosor, significa pesado foste. Pesado foste na balança. O Senhor foi pesado na balança de Deus e não atingiu o peso necessário. Olha, não se trata de peso de banha, de carne, não de estar gordo, não. É uma visão espiritual, não carnal. É os segredinhos que estão sendo pesados. Até as tuas palavras, a Bíblia diz, é assustador, irmão. Deus conhece as tuas palavras. E as tuas palavras em vão, Deus está prestando atenção. As tuas palavras que não têm utilidade até, que você gasta seu tempo falando. Deus fala, eu cuidei de você para ser bênção, não para ficar falando besteira. Até as tuas palavras, Deus se preocupa, e há um mistério nisso, mas a Bíblia diz que prestaremos conta até das nossas palavras. E veja só, ele disse, tekel, fosse pesado na balança de Deus e não atingiu o peso necessário. Olha só que coisa terrível. No 28 ele diz, parsim, que significa dividido, o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Por que o Espírito trouxe essa passagem de Daniel 5? Para entender a Deus agindo. Não pensa que as coisas vão passar batido, não. Deus te coloca na balança. Deus olha o que está pesando e Ele vê na tua vida mais pecado, mais sem se importar, cada vez mais atitudes contrárias. Sabe por que Nabucodonosor recebeu essa mensagem divina? Porque ele levou as prostitutas para dentro do templo e começou a beber nos cálices sagrados do Senhor. Ele desprezou o Senhor, mas não o conhecia, mas desprezou e desafiou a Deus desta forma. E Deus trouxe um profeta e disse para ele essas palavras, parsi, fosse pesado, irmão. Então nós estamos diante de uma justiça que nos mete
a medida certa, perfeita. Então tome cuidado o que você está produzindo na sua vida. Porque se Deus vir para pesar você na balança, não se trata de estar uns quilinhos a mais e fazer uma dieta. Se trata de ser condenado ou não. Deus te entregar a desgraça. Porque quando Deus resolve abandonar alguém, é tirar as suas mãos de cima de uma pessoa que está sendo abençoada, irmão, é o que o diabo espera. É que uma pessoa se afaste da luz. É que um crente se afaste da luz. Aonde eu trabalho, eu vi de perto. E eu sei como funciona. E a maioria das palavras que ele dizem, o meu prazer é mudar o senhor de causa. É que um dia você esteja desse lado, preso. E é assim que funciona o mundo espiritual. O prazer do diabo, irmão, é só fazer você perder a luz que você tem em Deus. E ele fica ali maquinando para que você seja pesado na balança. E quando tiver que ir para diante de Deus, Deus vai dizer: encontrei você no equilíbrio, encontrei você na justiça da minha graça. Estás bem pesado, estás equilibrado, estás na minha graça. Mas se ele encontrar você entregue à desgraça, ao pecado, você vai ser condenado como Nabucodonosor foi. E ele diz que a última palavra, a parte sim, você será destruído. Você vai perder. Por que ele estava falando isso? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então não adianta, quer viver no domínio dos prazeres, da cobiça e da soberba barra. Mas aguarde que a conta vai vir depois. E quando Deus te pesar na balança, porque você o conhece, não vem dizer para Deus que, ó Deus, me dê mais um pouco de tempo, porque o seu tempo tem um fim, amor. Tem um fim. Então preste bem atenção. Em 1 Pedro 4,17 diz: porque a hora do julgamento chegou, e deve começar primeiro entre os próprios filhos de Deus. E se até mesmo nós que somos salvos devemos ser julgados, quanto mais será o destino, qual será o destino daqueles que aguardam e nunca obedeceram o Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. O julgamento de Deus começa na sua casa. Deus está preocupado com os seus filhos, em conservá-lo na justiça, conservá-lo no que é certo, no que é justo, no que é verdadeiro. E Deus mandou o seu Espírito já para guiar você nessa verdade. Então não deixe as suas portas da alma abertas. Cuidado com os seus pensamentos, cuidado com os seus sentimentos, cuidado com as suas decisões sobre as suas vontades. O caminho da cruz é um caminho de renúncia, é um caminho de arrependimento. Então resista para não tomar decisão errada, resista, diga não para aquilo que não agrada a Deus, porque tudo que Davi fez até aqui, tentando burlar a vigilância de Deus, foi desagradável a Deus. Deus ficou muito triste com aquilo, em saber que alguém que ele se revelou tanto, que lhe deu tantas experiências poderosas, estava se vendendo para o diabo. Todos os dias, irmãos, somos observados, julgados e destruídos por causa dos nossos próprios pecados. A iniquidade é algo comum entre esses domínios, tanto a cobiça como a soberba. A iniquidade é comum. O que é iniquidade? A indiferença com o pecado. Algo em comum que tem entre os prazeres da carne, entre o domínio da cobiça e a soberba, o homem orgulhoso, é a iniquidade. E a iniquidade significa ser indiferente com Deus. O que ele pensa daquilo que você está fazendo. Quando a gente chega a essa indiferença, tanto faz, então, meu irmão, você está praticando iniquidade. Você está desprezando Deus. E a Bíblia diz: se você desprezá-lo, ele vai te desprezar. Ele vai te deixar para trás. E você sem luz será entregue às trevas. Por isso Deus sempre te bate na porta e quer entrar e cear com você. E Ele pede para que você deixe Ele entrar. E a luz quer brilhar na sua vida. Mas se você não negar, Jesus disse: eu negarei diante do meu Pai. É palavra de Deus. E é palavra da graça de Cristo. Então não pense que pecar é a coisa comum. Porque para Deus não é comum. O pecado tem que ser resolvido. Seja o que for na sua vida. Quando fala se resolver, é tomar a decisão certa. Isso eu não quero mais fazer. Isso não é para mim que você tem que confessar.
que você tem que falar, mostrar a decisão certa. É para Deus primeiro. É dizer, eu resolvi, Deus, e não vou fazer. E mostre para Deus primeiro. Porque Ele está 24 horas com você. Eu estou aqui só nesse momento. Mas Ele está 24 horas, mostre para Deus a decisão. Eu fechei a porta da minha alma para o pecado. E eu me importo sim, Deus, com o que você peça. Então veja só. Então Davi, achando que estava tudo certo, aquilo não tinha agradado a Deus. E o que aconteceu com Nabucodonosor, Deus falou, aconteceu com Davi. Ele foi pesado na balança e foi encontrado penso, devendo. A vida dele com Deus estava abaixo e a iniquidade dele estava em alta. E Deus disse, por isso ele foi julgado culpado. Ele iria ser sentenciado, sofrer consequências das suas atitudes. E Deus não ia poupá-lo. Deus só poupou ele de uma coisa. Vamos ler em 2 Samuel 12:1. Temos 5 minutos, irmão. O Senhor enviou ao profeta Natã para contar a história de Davi. Uma história de Davi. 2 homens moravam em uma certa cidade, 2 Samuel 12:1. E um deles era um homem rico e outro pobre. O rico era dono de rebanhos de ovelhas e gado, e o pobre, porém, possuía somente uma ovelha que ele comprou quando era bem pequena e criou com muito amor. Essa ovelha era animalzinho de estimação de seus filhos. Comia com ele no mesmo prato e bebia com ele do mesmo copo. Era tratada com tanto carinho pelo seu dono que até dormia em seus braços, como se fosse uma de suas filhinhas. Imagina que carinho esse homem tinha com essa ovelha. A certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico. E este, querendo preparar uma boa refeição para o seu visitante, resolveu matar uma ovelha. Mas não quis matar nenhum animal dos seus rebanhos. Ao contrário, tomou as ovelhas do homem pobre, que eu acho que era o servo dele, matou e preparou ela com um banquete para o seu visitante. Olha só o que o profeta trouxe, a palavra que ele trouxe para Davi. Davi achou que estava resolvido. Urias morreu, resolveu o B.O. E Deus me fala uma história dessa para Davi. Aí veja só a reação de Davi. Davi ficou furioso no versículo 5. Ao ouvir essa história, disse: juro pelo nome do Senhor que o homem que me fez isso deve ser morto. E por haver roubado a ovelha e por ter mostrado um coração duro e insensível. Coração duro, repete comigo, coração duro e insensível. Quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Coração duro e insensível. Não se importou nem sequer o que ia acontecer com aquele homem. Aquela ovelha significava muito para aquele homem pobre. Mas o rico soberbo, né? Eu mando aqui e o servo obedece. Não vou matar uma das minhas ovelhas para servir o meu visitante. Eu vou matar a ovelha do meu empregado. Oh, mas por que você quer a minha, cara? Você tem 20, eu tenho só uma. É a sua e pronto, acabou. Dá para entender a soberba como que é? Então ali diz que depois Davi ficou furioso. Quando ele viu que a cobiça do homem estava fazendo aquilo, pegando a única coisa que aquele homem tinha, ele ficou furioso. Mas quando ele falou sobre haver roubado a ovelha, mostrado o coração duro e sensível, não se importar se era a única coisa que aquela pessoa tinha, sem se importar aquele homem rico, o que ia acontecer com aquela pessoa, ele disse, ele vai ter que restituir 4 ovelhas ao homem pobre. Que legal, né? A gente gosta de julgar as pessoas. E a gente, quando se põe no lugar, a gente sempre acha que as pessoas têm que melhorar e têm que fazer a coisa certa. Mas cuidado, irmão. O que você tem feito com a sua vida? Por isso que Jesus disse que às vezes você está preocupado com isso no olho das pessoas, e esquece de olhar, de examinar os seus pensamentos, seu coração e saber para que direção você está andando. Às vezes você pode estar sendo insensível, você pode estar sendo uma pessoa dura de coração e insensível.
Então você tem que começar a examinar o seu coração, porque você pode estar andando na mesma direção de Davi, se tornando iníquo, indiferente. Porque quando o profeta falou isso com ele, o pecado já tinha cegado os olhos de Davi, dá para perceber, que ele achou que Deus estava falando com ele de qualquer pessoa. É lógico que eu sou mãozinho, eu sou rei de Deus, eu sou um homem escolhido por Deus, eu sou uma mulher escolhida por Deus, então jamais essa palavra serviria para mim, serve para o outro. Jamais eu tenho que melhorar no meu relacionamento, é ele que tem que melhorar. Jamais eu tenho que melhorar no meu trabalho. O chefe é um demônio, ele me enche a paciência. Jamais sou eu o problema ali. Pare para pensar e peça a Deus para você ver. Deus vai te dar uma historinha e você vai entender. E você vai ver, não é bem assim não. Eu preciso melhorar nas minhas atitudes também. Eu tenho que melhorar na minha forma de falar, na minha forma de agir. E quando você começa a buscar o Espírito Santo com seu coração sensível a Deus, então você começa a entender que muitas coisas podem melhorar em sua volta se você melhorar também nas suas atitudes. Dá para entender? Mas Davi não conseguiu enxergar isso. Aí ele já veio com julgamento. Tem que ser preso, não é isso que disse lá em Marcos 18, ao homem que não quis pagar, perdoar o seu servo. O outro devia para o rei falou, está perdoada a sua dívida. Não é isso que Jesus disse? Aí aquele homem que era para perdoar a dívida, o rei perdoou e encontrou um outro que devia quase o mesmo dinheiro. E devia lhe perdoar e disse, não, paga o que você me deve. Quer dizer, para você serve Deus, a bênção de Deus, o perdão, mas para as pessoas não serve. Você quer que Deus te abençoe de qualquer jeito? Irmão, Deus não trata a nossa iniquidade, o nosso pecado de qualquer forma. Não pensa que Deus, tadinho, ele é tão fraquinho, ele é tão carente. Não pense dessa forma, porque Deus não tem o culpado por inocente. E se você faz as coisas proposital, você não tem como ser aliado de Deus, amigo de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que faz a vontade da sua própria carne, que segue o curso dos seus prazeres, é inimigo de Deus. Deus quer estar longe, porque não quer dar ouvido. Provavelmente, quando se torna inimigo de Deus pelos prazeres, já se tornou cheio de cobiça e cheio de soberba. Orgulho. Deus não é bem assim não, ele sabe quem eu sou. Não importa o que eu estou fazendo. É para aquele pastorzinho ver. Eu não sou assim tão desprezível. É para aquela pessoa ver que eu não sou tão desprezível. Irmão, cuidado. Vai ser pesado na balança. Não caia na mão de Deus. Porque é um Deus terrível para julgar. Ele nos ama, mas ele é terrível. Quando ele resolve dizer, culpado, porque não te encontrei na balança do jeito que eu queria. Olha, Deus está olhando para você, está olhando para mim, não para te acusar, mas para manter você na presença dele. Isso que ele espera, manter você. Mas para isso você tem que tomar decisões certas. Não achar que Deus vai deixar para lá as suas decisões. Virá consequências, irmão. E há consequências que a soberba e a cobiça podem ser tratadas, impedidas ou consertadas, e há consequências que não tem conserto. E um filho, por exemplo, na filha de Davi, não tinha como voltar para a barriga da mãe, não tinha como mandar de volta, pôr num pacote e mandar para o correio, no Mercado Livre. Devolução, não está funcionando. Não é tão simples assim. O domínio do pecado produz cegueira espiritual. É exatamente esse o problema. O pecado nos cega, ele nos afasta da glória de Deus, nos faz nos afastar de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, nós nos afastamos de Deus. Veja só o que diz o versículo 7 de 2 Samuel 12. Então Natã disse a Davi, você é um homem rico, Davi. Ele nem imaginava, olha só, o pecado cega tanto, que você não sabe nem o que você é em Deus. Você é o homem rico, a primeira coisa que ele diz. Você é minha filha amada, meu filho amado. Você é aquele que eu dei a vida para os seus pecados serem perdoados. Eu te amei com amor, te fiz filho da luz.
te revelei a minha palavra. Davi, você é um homem rico. Irmã, você é uma mulher rica. Irmão, você é um homem rico. Eu te fiz rei na terra. Em Cristo para reinar. Aceitar-se comigo, Cristo disse, a sua igreja. Você é a igreja de Cristo. A igreja da igreja, como tenho falado. E ele diz aqui, Davi, é você. O Espírito tem que abrir os olhos, tem que convencê-lo do pecado. A primeira perda da própria identidade. A iniquidade nos leva. A cobiça, a entrega aos desejos, aos prazeres do mundo, a entrega às cobiças e à soberba nos leva a uma perda de identidade, de quem somos em Cristo. E você vai andar na direção oposta de Deus. Então ele disse, Natan, assim diz o Senhor no versículo 7, do capítulo 2 de Samuel, dizendo: o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi de Israel e o livrei das mãos de Saul. O palácio dele agora é seu, as mulheres dele agora são suas. Também dei a você os reinos de Judá e de Israel. E se isso não bastasse, eu lhe daria muito mais, Davi. Ele disse no versículo 9: por que então você não respeitou a palavra do Senhor e praticou uma coisa tão iníqua, tão horrível? Eu te dei tudo. O Senhor nos deu as armas que precisamos. Quais são as armas que o Senhor nos deu? Que nós lemos lá em 1 Coríntios 10:4. As armas. Procurem as armas. Cadê as armas, Rita? Quais são as armas? Vocês vão decorar isso, nem que seja a goela abaixo, mas vocês vão. A palavra escrita de Deus é a primeira arma que Deus te deu. E depois é a graça de Cristo. Ele te deu a graça de Cristo. E depois ele te deu o Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Então Deus te deu tudo o que você precisa para viver junto dele neste mundo tenebroso. Ele diz: te dei tudo, Davi. E olha só, a coisa terrível que você praticou se tornou iníquo, indiferente com o que eu penso. Você matou Urias, o Heteu, a espada dos amonitas, e ainda roubou a mulher dele. Por isso, daqui em diante, a espada estará sempre sobre a sua família, pois você desprezou ao tomar a esposa do Heteu Urias. Quer dizer, Deus diz: não adianta escondermos. Deus conhece os seus segredos. Não adianta encobrir. Deus conhece os nossos segredos. E um dia seremos confrontados com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, com a verdade de Deus, seja nesta vida ou na vida vindoura. E Deus vai nos confrontar provavelmente nesta vida, porque depois que morrer, não, já foi. O seu tempo é chamado hoje. Deus te chama para o arrependimento e para um posicionamento correto hoje. Porque depois que morreu, a Bíblia diz: só basta agora o julgamento. É ir para a balança, irmão. E se o teu pecado está gordo, vai pesar mais. E Deus vai te condenar por isso. Não pense que Ele vai te poupar, não. Não, mas eu profetizei, eu era pastor lá, eu pregava, eu fazia, eu falava em língua, eu expulsava demônio. Negativo. Fosse encontrado na balança como Nabucodonosor, e fosse pesado e não te arrependesse, e morresse no pecado, então serás condenado. Arrependimento, irmãos. Arrependimento e renúncia tem que fazer parte do seu caminhar na cruz. Guarde bem isso, o caminho da cruz, como quem já ouviu pregar sobre isso, é arrependimento e renúncia. Renúncia é lidar com os seus desejos, e arrependimento é com os seus atos. Se eu tomei um ato errado, desfaça aquilo, se possível, na hora, imediatamente. Ou então, antes de fazer, já renuncia aquilo. Ou se fez, renuncie em fazer aquilo de novo. Diga não e não faça. É isso que Deus espera de você. E veja só o que aconteceu com Davi. Versículo 3, para a gente concluir, irmãos. Pequei contra o Senhor, confessou Davi a Natan. Então Natan lhe respondeu: sim, realmente você pecou.
Mas Deus lhe concedeu perdão pelo seu pecado, porque ele disse: pequei contra o Senhor. Quando ele disse isso, ele não perguntou: pequei contra o Senhor. Ele disse: pequei contra o Senhor. Na hora que Natan disse: você é esse homem rico, essa pessoa que fez tamanha maldade, na hora ele disse: pequei contra o Senhor. Provavelmente eu imagino Davi se jogando no chão e dizendo: o que eu fiz com a minha vida? Diante de Deus, o que eu fiz, Senhor? Joguei-me na lama como porcos. Me deste coisas valiosas, eu me joguei de volta na lama. Veja só, Davi se sentiu assim, mas ele se arrependeu. E aí Natan disse: por causa do teu arrependimento, porque você foi sincero agora diante de Deus, e você se arrependeu, ele disse assim: você não morrerá. Aleluia. Glória a Deus. Pelo menos uma coisa vai ser salva. A tua alma pelo menos vai para o inferno, pelo teu arrependimento muitas vezes. Mas não quer dizer que as consequências serão tiradas. Às vezes tem coisas que não tem como reparar, e Deus não tem como fazer aquilo voltar, porque Ele não vai interferir nos cursos naturais das coisas. E aí há coisas que acontecem que você vai ter que suportar, ou então orar a Deus para aprender a lidar com aquilo de novo, para não viver uma vida de sentimentos errados, de angústia, de mágoas e ressentimentos, de frustrações e decepção. Você vai ter que aprender a lidar. Então há pecados que fazem nós perdermos a direção, mas Deus vem e nos traz, e há coisas que Ele diz: pelo menos a tua alma está curada, tua alma vai estar salva. Mas tem coisas que, filho, você vai ter que suportar. Porque agora, uma pessoa me disse uma vez, confessou um pecado, sabe? E ele disse assim: olha, eu fui fiel a este homem, ele me deu até o caixa da sua empresa para me cuidar. Eu fazia todas as coisas, uma pessoa muito rica aqui em Barueri. E o rapaz era uma pessoa simples, ele disse: eu cuidei de tudo para ele. E ele confiava a mim de olhos fechados. Mas de repente um dia ele descobriu que estava mexendo no dinheiro dele. Você acredita que eu estava mexendo no dinheiro dele? Mas ele descobriu porque eu me senti incomodado. Eu era um homem de Deus, e quando Deus começou a falar comigo, não foi eu não. Aí estava sentindo, estava incomodado com. Aí ele falou: o Espírito me incomodou. Mas ele estava meio daqueles irmãos que estava meio: eu vou na igreja, agora que der eu vou, desanimado. Aí o diabo trabalhando ali, ele pegou, roubou o cara. Só que depois ele começou a falar com Deus, o Espírito incomodou. Ele falou: o que você está fazendo? O cara confia tanto em você, o cara te dá tudo de melhor, te abençoa, e você está traindo ele, roubando o dinheiro dele. Aí ele resolveu confessar para o cara: olha lá, entendimento. Ele foi lá e disse na cara dele: olha, me perdoe que eu vou falar para você. Talvez você não queira viver mais nunca na sua casa, mas eu vou dizer: eu peguei dinheiro só, e peguei tanto dinheiro, esse valor de dinheiro, e eu peço perdão a você, porque você é um cara sincero, honesto, e o cara disse para ele: olha, você é uma pessoa honesta, e que eu tinha como referência entre as pessoas que lhe servem, e realmente eu fiquei um pouco decepcionado com você. Eu fiquei triste por isso, porque eu confio muito em você, mas você não vai poder continuar trabalhando aqui mais. Eu não vou poder confiar em você o que eu confiava para cuidar, porque você me traiu, você usou o dinheiro daquilo que não podia. Então houve uma consequência, ele perdeu o emprego, certo? Mas uma coisa ele consertou, foi a vida dele com Deus, porque ele pediu perdão e confessou o pecado. Acho que se ele não falasse para aquele homem, ele não ia parar de roubar o cara. Tem que dar o break, puxa o freio de mão, não vou fazer mais, e ponto. Se isso custa sair do lugar, perder o emprego, deixar aquele lugar, saia, deixa. Jesus disse: arranca teu braço se preciso, mas não deixa o pecado te dominar, em nome de Jesus. O arrependimento sincero, irmão, evita a destruição espiritual, mas não impede o sofrimento ou as consequências das nossas escolhas. Em Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, e a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Em Romanos 8:6 diz: as pessoas que têm uma mente controlada pela natureza humana
acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna. Romanos 8, 6 e 7. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Então veja só em 1 João 2,15 o que diz lá. Repete comigo: deixem de amar este mundo mau e tudo que lhes oferece. Pois quando vocês amam essas coisas, mostram que realmente não amam ao Pai. Versículo 16, 1 João 2,15. Agora repita comigo o versículo 16. Porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos, e a ambição das coisas desta vida, não provém de Deus, e sim o próprio mundo pecaminoso. Então diga: essas coisas mundanas, domínio dos desejos, das naturezas humanas, domínio da cobiça, domínio da soberba, não provém de Deus, mas do mundo, sem Deus. É isso que eu tenho para dizer. Em 1 João 17 diz: o mundo passa, tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. O versículo 17, Epístola de João. 1 João é Epístola de João 2, 17, 15, 16, 17. Vamos ficar de pé. Eu usei o exemplo de Davi para vocês entenderem que existem coisas que acontecem na vida das pessoas que conhecem a Deus e que põem em risco tudo aquilo, todo o projeto. Porque Deus fez um projeto, um plano na vida de Davi. Ele colocou tudo por água abaixo. Só não foi totalmente destruído pela misericórdia de Deus, porque foi dolorido as consequências. Né? Foi filho estuprando filha, foi filho matando filho, só desgraça. É coisas terríveis acontecendo por causa do pecado. A consequência muitas vezes é coisas terríveis. Ainda bem que o Espírito Santo veio para nos ajudar, porque Deus nos perdoou, Ele perdoou Davi. Mas por que as consequências continuaram? Porque tinha coisas que eram irreparáveis, que a gente vai ter que suportar e aprender a lidar com aquilo. Às vezes acontece coisas na nossa vida que nós não queríamos que acontecesse, mas nós fizemos escolhas, e as escolhas nos levaram a consequências, e Deus nos ajuda a lidar com essas consequências, até mesmo para diminuir o peso da dor, mas Ele não vai te poupar delas, Ele não vai te impedir de passar por elas. Dá para entender? Você vai ter que aprender a lidar e vencer essas situações, suportar e superar essas situações. Mas Deus não te abandona ainda assim. No meio das consequências, Ele vai te dar força, sabedoria para saber lidar com elas, porque Ele te quer por perto. Deus só perdoou Davi porque Ele queria Davi por perto, porque Davi agradava a Deus. A Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, era alguém que a Deus amava, agradava demais, alguém que era um filho que Deus queria ter por perto, um filho que amava a Deus, que adorava, que agradecia a Deus, que vivia em louvor e adoração no nome dele. Então Deus, ele era uma perda muito grande, era uma perda assim para Deus, de um relacionamento muito íntimo. E Deus tem feito isso com você, Ele não quer perder você. Ele diz: eu perdoo a alma dela, eu perdoo a alma dele. Filho, mas se tem consequência, eu estou com você. Não se abale, prossiga, porque eu vou te ajudar a lidar com isso, e você vai ter novas oportunidades de viver bênção na sua vida, de viver coisas melhores com decisão nova. Mas amem a Deus. Jesus disse: aqueles que me amam,
guardam os meus mandamentos. Então guarde a palavra de Deus. Se preocupe como você está conduzindo a sua vida. Porque a balança de Deus está pronta. E cada um de nós seremos pesados. Mene, tekel facinho. Tekel facinho. Então saiba, há uma balança. E somos pesados todos os dias. Eu estou gordinho. Mas imagina se o meu pelo fosse o tamanho do meu pecado, né? Nossa! Ainda bem que eu tenho Jesus, irmão, para te perdoar. Mas não imagina, é muito pecado. É um termo terrível. Essa foi alta. Ainda bem que não se trata de carne, né, César? Você está afirmando, porque se tratasse de carne, eu já estava no inferno, né? Mas quando se trata de vida espiritual, então o peso é outro. Não é a aparência de crente, não é a aparência de servo, é ser verdadeiro. E isso faz toda a diferença para Deus. Sincero, verdadeiro, puro, coração puro, diante de Deus. Glória a Deus. Vamos orar, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela tua palavra que nos mandaste nesta noite. Pelo teu Espírito que tem falado com o teu povo. Pai, que cada um receba a medida certa. Que eles possam entender a tua voz. E que seja uma semana de reflexões, Pai. Que eles saibam que essa estratégia que teu Espírito está dando, de poder atentarem para a porta da alma, e atentarem para os domínios da carne, os domínios da cobiça, e os domínios da soberba. Deus, eu creio que eles estarão prontos para este combate, esta primeira batalha, porque a nossa primeira batalha, como dissemos, a nossa batalha espiritual está na mente, está na alma, está no que é espiritual, como diz Efésios 6, e não no que é carnal. Senhor, ajuda-nos a lidar com nossos impulsos, isso ajuda-nos a lidar com os nossos pensamentos, ajuda-nos a lidar com as nossas emoções, ajuda-nos, Senhor, a lidar com os nossos desejos, para que não nossa vontade, não tomemos decisões precipitadas, erradas, para dar direção à destruição e não à vida. A tua palavra diz, Senhor, que os céus e a terra são testemunhas de que tu tens nos dado a bênção e a maldição. Tem nos dado, Senhor, a vida e a morte, e tu falas na tua palavra, em Deuteronômio 30, Pai. Escolhas, pois, a vida, para que vivas. Rabadiaco. Eu escolhi a vida, Pai. Eu quero me manter na tua presença. E quero conservar os meus pensamentos, o meu coração, os meus desejos, as minhas vontades, os meus sentimentos na tua presença, Pai. Me ajude, Senhor, que eu não venha a ser iníquo, indiferente com os meus pecados, mas que a cada dia, Pai, eu me libere deles, eu me liberte destes pesos, para quando eu me encontrar na balança, a tua graça seja plena, e não há encontrado nada de pecado que venha contrapor a tua graça, e eu possa ser livre para te servir na eternidade. Eu preciso de ti, ó Deus, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua compaixão todos os dias da minha vida, Pai. Ajuda-nos a andar na direção certa. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu Espírito Santo. Nós clamamos pela tua palavra em nós. Nós clamamos, Senhor. Revela-te aos teus pequeninos e orienta-nos naquilo que devemos fazer para agir melhor, para fazer melhor a tua boa e agradável vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas.